Boa noite, telespectadores da TV+, canal 22 da NET. Estamos aqui com mais um programa Conexões Ribeirão Preto e desta vez recebendo o nosso amigo professor do Instituto Federal Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, né? José Elias Domingos esteve aqui recentemente, né, para um outro programa. E vamos aqui, né, aprofundar algumas questões locais da política aqui de Ribeirão Preto, né? José, muito boa noite. Obrigado aí pela sua volta ao Conexões Ribeirão. Boa noite, é um prazer sempre estar aqui, viu, Lars? Discutindo temas tão importantes sobre a política local. E discutir política é uma coisa interessante, José Elias, porque traz conhecimento, né, traz discernimento. Eu acho que isso é importante. Às vezes as pessoas ficam muito informadas apenas pela grande mídia, sim, não é isso? Exato. Até pela grande mídia local, né? Que pouco espaço oferece para o contraditório e para o aprofundamento de algumas questões que são tratadas de forma muito superficial, né? Eu acho que um programa como o nosso tem esse condão de aprofundar, de, enfim, esclarecer mais, deixar as questões mais em aberto, né? José Elias, eu gostaria de estar nesse programa do Conexões hoje, conversando com você mais a respeito de um dos campos da política, que é o campo justamente da esquerda, né? Não é nenhum privilégio essa discussão. Eu acho que tem aí os diversos campos da sociedade, da política nacional, local, né? Mas aqui em Ribeirão Preto, nós temos observado nos últimos anos, né, um certo definhamento da esquerda, representada principalmente pelo Partido dos Trabalhadores, né? O PT, que já elegeu 2 vezes o prefeito Palocci, né? O PT, que já teve uma bancada razoável na Câmara dos Vereadores, sim, o PT, que já foi muito presente nos movimentos sociais, nas entidades, enfim, era um partido que tinha uma presença constante na discussão política local, na agenda política da cidade, né? E hoje nós vemos uma situação bem diferente dessa de anos atrás, né? De 10, 15, 20 anos atrás, né? E a gente percebe um certo processo também autofágico, não sei, né, se você concorda comigo, uma coisa assim, que esse campo, e representado aí pelo PT principalmente, vai se comendo por dentro, parece que tem 2 caminhos, um para melhorar um pouco e outro para piorar, escolhe o caminho para piorar, né? Como é que você vê isso como analista político, José Elias? É uma questão de um movimento errático, de fazer para ver se vai dar certo, ou isso também é uma questão de consequência do que acontece em nível nacional, enfim, né? A tradição, a esquerda em si, quando a gente fala esquerda, né, a própria tradição da esquerda, a gente pega, por exemplo, o contexto histórico da Revolução Russa, por exemplo, na pré-revolução, né, a divisão dentro dos congressos dos comunistas entre bolchevique e menchevique, no caso, entre a maioria e a minoria, né? Então, historicamente, e isso tem impacto também no Brasil, a esquerda sempre teve uma dificuldade de fazer um diálogo interno. O primeiro ponto que a gente precisa enfatizar é o que significa a esquerda, porque a ideia da esquerda nunca, talvez, na história recente, pelo menos eu não conheço, nunca foi tão banalizada, mesmo com a queda do Muro de Berlim e o enfraquecimento do bloco soviético. A gente nunca se teve tanta banalização do termo esquerda. Então, a alcunha esquerdista, ela vem cada vez mais crescendo sobre a égide de ser algo que é nocivo à sociedade, que está atrelado com a corrupção e etc. O papel do Partido dos Trabalhadores no cenário nacional, mesmo enquanto um partido hiperorgânico, e até então, se a gente for pegar em estudos da década de 90, pelo menos, e começo dos anos 2000, era o partido mais orgânico do Brasil. É o partido com menos fisiologismo, diferentemente, por exemplo, do PMDB. E a cidade de Ribeirão Preto, ela acaba sofrendo o impacto desse enfraquecimento do PT no âmbito nacional. Vide, por exemplo, as últimas eleições que o PT perdeu de forma muito impactante diversas prefeituras e postos nas câmaras dos vereadores. Então, a cidade de Ribeirão Preto, ela também é um reflexo do que acontece com essa fragilização do PT na esfera nacional. E a dificuldade que nossa cidade vive de grupos de campos progressistas em dialogar entre si. Isso acontece muito. Não só entre as organizações partidárias, de uma forma geral,
mas a dificuldade, por exemplo, de organizações partidárias desenvolverem diálogos mais profícuos e mais construtivos com campos que não necessariamente são campos dentro da esfera institucional, até mesmo dentro dos próprios conselhos, movimentos sociais, entidades de base, entidades de classe, etc. Então, o que acontece com o PT é uma questão sintomática referente a esse problema que o campo progressista vem vivenciando no Brasil. Zé Elias, mas você percebe um discurso meio centrípeto, quer dizer, essas organizações, esses movimentos, que de alguma forma têm relações e relações até necessárias, né, com ideologias, com posturas políticas mais organizadas, com um horizonte político mais delineado, você não percebe muitas vezes que é um discurso para si mesmo, um discurso para aqueles que já concordam, pelo menos em grande parte, com aquele ideário, com aquelas propostas, com aquele programa? Então, essa dificuldade de você promover discussões mais centrífugas, né? Isso vinha, por exemplo, vamos ilustrar isso no começo da década de 80, quando o PT começou a se constituir enquanto partido, né, sua fundação no Colégio Sião em 1980. Em vários encontros nacionais do PT, dentro das resoluções dos encontros, existia essa preocupação de como você adaptar a linguagem do que era proposta de partido para uma linguagem em termos de acessibilidade do cidadão na promoção de políticas públicas e engajamento. Essa dificuldade do próprio campo progressista brasileiro, ele sempre existiu. O diálogo com os setores de classe, o diálogo com o povo trabalhador, sempre o campo progressista se desenvolveu de forma muito mais incisiva. Isso é nítido, isso é óbvio. Então, o que parece que a gente vê em Ribeirão Preto é essa dificuldade, de fato, de desenvolver o que a gente chama de trabalho de base. É de fazer com que a população se engaje mais com ideias que diretamente impactam na sua vida. Não é possível que um cidadão médio, um cidadão trabalhador que trabalha o dia inteiro, ele não enxergue nas propostas progressistas uma correspondente daquilo que ele quer, das suas demandas. Isso é óbvio. Isso é nítido. A questão há uma dificuldade entre o agente emissor e aquele que recebe. Há uma dificuldade de você fazer com que o discurso ele seja compreensível. E, principalmente, há uma dificuldade em fazer com que os discursos de campos progressistas diferentes possam ter uma linearidade no que tange a poder chamar o cidadão a entender as suas propostas. Isso dá margem para ideias ultra-reacionárias, que vem muito no ensejo da descrença na falência do Estado Democrático de Direito. Então, a cidade de Ribeirão Preto, ela tem dificuldade, os campos de articulação progressista têm, de fato, muita dificuldade para trazer a população para esse debate, para lançar a sua mensagem, mas isso também é consequência da dificuldade de articulação entre os próprios grupos. Zé, está faltando um discurso, e aliás, até o conceito de discurso é meio complicado. Está faltando uma mensagem para corações e mentes. Será que é isso, né? Porque, veja só, você tem até na área da comunicação, alguns blogs, né? Enfim, algumas linhas de comunicação, divulgação. Me lembro que agora o blog O Calçadão, né? Sim. Que tem publicações interessantíssimas, tem um grupo ali de professores, principalmente, Fantástico. que publicam. Fantástico, né? Sempre estou acompanhando, consultando, mas é um grupo que fala para si mesmo, quer dizer, está faltando uma nova forma de comunicação para chegar até a periferia, chegar até aqueles grupos da sociedade, aqueles setores amplos da sociedade, que com certeza teriam, como você bem disse ainda há pouco, uma receptividade até natural a essas propostas mais progressistas? É isso? Você me falou agora, eu acabei de lembrar de um postulado de um grande sociólogo, Pierre Bourdieu, que ele falava assim, o problema é que os grandes militantes, os grandes pensadores se preocuparam muito com a luta de classes, mas eles não perceberam também a questão da luta da classificação. Então, a luta da classificação, ela também está inerente a essa disputa política de sociedade. Então, o blog O Calçadão, eu acompanho também o blog, inclusive, um abraço para os colegas, para os camaradas que elaboram o blog, ele é um blog excepcional, muito informativo. E o blog ele é só um exemplo do que acontece de uma forma geral com outras páginas progressistas da cidade. É difícil, de fato, você construir esse intercâmbio, construir esse vínculo com as demandas que a sociedade, de uma forma geral, ela quer. Porque a gente precisa trabalhar também a questão da mensagem. Então,
essa dificuldade, ela também esbarra num outro ponto que, por exemplo, eu estudo juventudes, eu vejo movimentos de juventudes e a gente vem percebendo que cada vez mais os interesses de movimentos, os interesses de engajamento e o próprio interesse de jovem de uma forma geral, e o jovem é bem ilustrativo nesse quesito, ele vai muito além daquela visão classista que nós temos de disputa de sociedade. Ela é uma visão mais temática, ela é uma visão mais pautada em interesses específicos, pontuais, pouco conjunturais e individuais. Então, os grupos progressistas, né, e eu me enquadro como uma pessoa, um cidadão progressista, nós temos essa dificuldade, não só para fazer análise em si, mas para poder concretizar um diagnóstico em ação concreta. Mas, novamente, eu acho que é bom frisar, essa dificuldade ela também nasce de um problema que ele é interno desses grupos, de construir articulações entre si para poder intercambiar demandas e não necessariamente você ter que militar somente de acordo com a demanda específica que atenda aos seus interesses. Grupos ambientalistas, grupos de movimentos culturais, grupos de movimento da causa animal, parece que é preciso haver mais diálogo entre esses grupos no sentido de ações conjuntas, não necessariamente que envolva a sua própria demanda específica, mas ações conjuntas mais gerais. Vide, por exemplo, em Ribeirão Preto, a discussão do plano diretor, que muito pouca gente tem discutido. Plano diretor que interessa a toda a população, Exato, a toda a sociedade. Exatamente. Era para estar junto ali todos os movimentos, concatenados ali, militantes dessa questão, e levar suas próprias demandas para o plano diretor. O plano diretor é tudo, é meio ambiente, é urbanismo, é habitação, é transporte, e não é isso que a gente percebe. Exatamente. Né? Só uma observação, Lars. Essa autorreflexão crítica que a gente faz na cidade de Ribeirão Preto, que é importante ser feita, ela de forma alguma, ela anula a prerrogativa de que é possível acreditar que a política local ainda vá ter um campo progressista muito mais atuante. Então, eu me coloco sempre como uma pessoa esperançosa, não só enquanto um cientista político em si, mas como um cidadão que acredita que o campo progressista da cidade de Ribeirão Preto ele ainda vai ainda conseguir articular demandas específicas sintonizadas em atender, de fato, a uma demanda mais geral, que é a maior fiscalização do Poder Legislativo e Executivo e a construção de políticas públicas. Vamos dar um intervalinho, é rápido, daqui a pouco nós estamos de volta. TV Mais, paixão por Ribeirão. Quer aprender uma nova receita? E ouvir boa música? Então venha curtir o programa Maurício e Marcelo. Tem isso e muito mais com esses gêmeos que são a cara da nossa gente. Toda quarta, ao vivo, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Retornando aqui ao Conexões Ribeirão, segundo bloco do nosso programa de hoje, entrevistando José Elias Domingos, professor do Instituto Federal de Educação de Goiás, né? Sociólogo, cientista político. José Elias, dando continuidade a essa nossa conversa aí do campo da esquerda, em nível nacional, mas também em nível local, né? O que se percebe muitas vezes, tomando até aquele gancho que você falou logo no início do programa hoje, sobre a banalização da esquerda, né? Afinal de contas, durante a Guerra Fria isso era mais claro, e mesmo depois, durante o período que tivemos aí o governo Lula, primeiro mandato da Dilma, né? Foram praticamente 12, 13 anos, né? Ficou também claro essa questão dos posicionamentos. Eu acho que a sociedade tinha uma certa clareza maior do que era esquerda, centro, direita, enfim, né? E hoje nós estamos vendo uma confusão, né? Que história é essa, Zé, de dizer que a esquerda, aliás, o nazismo, o fascismo, é também um segmento da esquerda, né? A gente ouvimos isso recentemente aí nas mídias, na discussão política em geral, né? Isso é fruto também dessa banalização que às vezes a própria esquerda contribuiu para ela? Também. Vamos colocar assim. Não é tão simples essa questão. Também. Porque nós estamos falando de informações que são circuladas em redes sociais. Então, em tese, na rede social pode tudo. Inclusive, você ser catedrático em meme.
Então, um meme comparando comunismo e nazismo, que foi compartilhado inclusive por uma página que é o Movimento Brasil Livre, né, que é um think tank famoso, ela teve repercussão nacional e essa discussão acabou ganhando espaço nas redes sociais, inclusive com pessoas até acreditando nisso. Então, como eu te disse, essa ideia da vulgarização do termo esquerda, ela só vem a ressaltar que é preciso cada vez mais melhor lapidar o discurso em torno do que significa esquerda, de qual a importância histórica da esquerda e do que representa você ser progressista e se identificar com campos ideológicos dentro do espectro ideológico tão distintos, por exemplo, de campos reacionários, de campos conservadores. Então, isso também é uma consequência de erros históricos da própria esquerda? Sim, é óbvio. Nós tivemos, por exemplo, o governo petista que, querendo ou não, por mais que conquistas sociais que teve, a alcunha da corrupção, que foi muito trabalhada também por grandes meios de comunicação, por grupos de pressão conservadores que cada vez mais crescem no Brasil, mas é óbvio que, por exemplo, a vanguarda partidária brasileira, que estava com a roupagem do PT, ela tem uma parcela de culpa. E também a dificuldade da própria esquerda em dialogar entre si, que a gente já falou disso. Então, não é que a esquerda perdeu o bonde da história, é que, na verdade, o discurso conservador ele saiu debaixo da terra, ele está aí brotando. Um exemplo disso são esses grupos de influência do pensamento ultraliberal, eles gostam de chamar de libertários, eu gosto de chamá-los de neoliberal, que vem florescendo de uma forma explosiva. Só pelo menos nos últimos 3 anos, 4 anos do Brasil, esses grupos que são patrocinados, inclusive, por órgãos internacionais, a gente pode pegar a Atlas, né, que é financiada diretamente pelas corporações Koch, elas cresceram no Brasil mais de 300%. Nós temos hoje quase 63 grupos, que são desde grupos de juventude, por exemplo, Estudantes pela Liberdade, até grupos que têm um impacto de influência na produção de informação e lobby dentro do Congresso, como o Movimento Brasil Livre, que absurdo, são 63 grupos. E são grupos que opinam. E esses grupos, inclusive, eles vêm ganhando, muitas vezes, terreno no sentido da banalização do que significa a esquerda. Então, parece que a gente sente isso, né? Não é só uma questão de... E análises futuras vão poder nos esclarecer melhor, mas a gente sente que, muitas vezes, você se identificar com a esquerda significa você ser conivente com atos de corrupção, ou ser conivente com regimes ditatoriais, ou ser conivente com atos que não condizem com o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Então, a esquerda, infelizmente, ela terá ainda um bom tempo para desconstruir esse ataque fulminante de grupos conservadores e grupos que se auto-intitulam liberais, no sentido de promover, de fato, a ressignificação daquilo que se entende quanto campo progressista. Ô Zé, no finalzinho do primeiro bloco, né, você colocou muito bem a sua perspectiva de que é possível uma retomada nesse campo, é possível uma ressignificação, como você está falando aí agora, de alguns conceitos, até de algumas perspectivas, no sentido de continuar o avanço dessas pautas mais progressistas. Agora, em torno de que vai ser dado isso? Afinal de contas, você percebe no próprio campo da esquerda tão dividida e tão dilacerada, vamos dizer assim, você bem colocou isso, a dificuldade de diálogo, a dificuldade de articulação entre esses grupos. Você tem também aquela proposição de que, por exemplo, não, a esquerda necessariamente ela vai se reorganizar em torno do PT. O PT que tem que ser o carro-chefe dessa organização, né? Se você perguntar isso para o PSOL, com certeza os seus militantes, as suas lideranças vão dizer que não, né? Que não vão concordar com essa proposta, né? Afinal, como é que vai ser essa possível retomada desse campo mais progressista no Brasil, né? Com seus movimentos sociais, com seus intelectuais, enfim, com seus parlamentares, com os partidos que existem nesse campo, né? Vai ter como eixo o PT ou vai ter uma outra coisa aí diferente que possa aglutinar todos esses grupos dentro de uma agenda comum? Vamos trabalhar com a prerrogativa de que a gente tem que pegar um corte temporal de pessoas que vão a gente chama de curtir a política, né, pelo menos nos próximos 15, 20 anos. Recentemente a pesquisa da Agenda Juventude mostrou que 89% dos jovens brasileiros têm rejeição plena a organizações como partidos políticos, 89%.
e que ele só perde, por exemplo, para a Câmara dos Deputados, que 92% dos jovens brasileiros rejeitam a Câmara dos Abominam, Deputados. então. 92 é abominação. Exato, ou seja, esse formato tradicional, a gente chama na literatura da ciência política de formas tradicionais de se organizar, como partidos, como sindicatos, elas vêm perdendo espaço para pessoas que têm interesse, muitas vezes, em se mobilizar, mas elas não encontram ressonância nesses espaços tradicionais. Então, existe uma grande socióloga, Maria da Glória Gon, que ela trabalha com a teoria dos novos movimentos sociais. E o que a gente percebe é que os novos movimentos sociais, eles são cada vez mais ultratemáticos. Então, de novo, eles não se identificam com pautas de conflitos de classe, de disputas de classe, como era na década de 60 e 70. Então não dá para se adotar mais esse discurso vanguardista, tal como, porque muitas vezes se compara a atuação do militante hoje com a atuação do militante na época da ditadura, são contextos totalmente diferentes. Então, essa reorganização, ela passa não por você adquirir uma nova perspectiva de sociedade, mas você reorganizar a forma como você vai apresentá-la enquanto faceta. Então isso depende muito desse intercâmbio, desses grupos temáticos. Um exemplo hoje, nítido, 32% dos jovens brasileiros, quando se engajam com alguma atividade que tem alguma conotação mais política, de proativismo, até de filantropia, 32% dos jovens são engajados com grupos, por exemplo, religiosos. Então é o grupo do Brasil hoje que mais consegue aglutinar jovens das igrejas. Então, os jovens que gostam de militar. Então, o dilema para esses grupos, essas organizações, e eu não estou dizendo aqui que os partidos políticos não são necessários, eles são imprescindíveis. Nós vivemos uma democracia representativa. Os partidos políticos são elementares, partidos políticos fortes, orgânicos, não fisiológicos, como o PMDB, por exemplo, e mesmo o PSDB ou Democratas. Nós precisamos de partidos mais organicamente fortes, no sentido de que as pessoas se identifiquem com o projeto político do partido. Historicamente, no Brasil, a gente sabe que isso não acontece. Então, a soma de lutas como a dos partidos, elas também vêm com a soma de luta dos próprios sindicatos que representam categorias de trabalhadores. A banalização da ideia do sindicato é terrível. O que significa o sindicato na representação dos interesses dos trabalhadores, ela é terrível. Tanto com o reflexo disso foi a aprovação da reforma trabalhista e que não teve a mobilização, ela partiu estritamente de grupos sindicais e alguns setores populares. Mas no geral, para a população ter ficado indignada, porque, poxa, querendo ou não, o trabalhador comum ele precisa da ideia do sindicato em si. Então, as organizações tradicionais precisam de uma nova roupagem, precisam pensar como se movimentar. E, em paralelo, os grupos mais no vínculo com essas novas formas de participação, eles precisam também construir um novo tipo de diálogo, que aproxime-se das bases, que aproxime-se da sociedade civil de uma forma geral, que consiga dialogar com o trabalhador de uma forma geral, com a juventude de uma forma geral. É um desafio para a esquerda, é um desafio tremendo para a esquerda, justamente porque a gente vive numa conjuntura política, por exemplo, que um candidato como o Bolsonaro tem mais de 20% de intenção de voto. É alarmante, é preocupante. Grande parte desses 20% na juventude. Exato. É importante destacar isso. É bom destacar isso. Inclusive, uma pesquisa recente, que inclusive eu fui desenvolvi um debate, uma mesa redonda em Vitória, e um rapaz apresentou uma pesquisa que foi muito curiosa. Os grandes apoiadores hoje de uma ditadura militar, por exemplo, não está naqueles que vivenciaram a ditadura, não está em pessoas mais velhas. A faixa etária ela é muito, a gente pode falar, pau a pau com jovens, com adultos. Então não é necessariamente uma pessoa que venceu a ditadura que é mais saudosista. Jovens hoje estão apoiando regimes não democráticos. Jovens hoje estão apoiando regimes que não necessariamente trabalhem com a pluralidade de ideias. Zé, onde esteve a falha disso? Foi na escola? Foi na educação política que os partidos deveriam fazer e não fazem? Isso é consequência de uma ideologização à direita feita pela mídia? Enfim, juventude, né? Apostar em algumas saídas, em algumas posturas políticas claramente conservadoras, retrógradas, isso é uma coisa que choca. Sim, porque a gente não tem, quando a gente fala, não existe um culpado para isso. Assim como também a própria esquerda não pode se autoflagelar e dizer, não, nós somos plenamente incompetentes, não conseguimos levar a mensagem, e está aí, está surgindo o monstro do fascismo, está surgindo o monstro do discurso ultraconservador, ou a sombra da ditadura. Não é só isso. Nós temos,
historicamente no Brasil, né? Esse país nosso galgado na ideia do coronelismo, do patronato, né? O Raimundo Faoro não errou nesse quesito. A gente sempre teve, grupos progressistas sempre tiveram muita dificuldade de pautar o discurso, porque não consegue torná-lo hegemônico, porque nós estamos lidando com instituições que sempre foram hegemônicas no sentido da divulgação das ideias mais conservadoras. E a escola entra nessa questão, a própria mídia, de uma forma geral, entra nessa questão, e dentre outras instituições. Então a disputa ela é muito mais profunda, e não se dá para pensar nesse assunto de forma conjuntural, porque ele é um problema estrutural. Zé, só tenho a agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Conexões Ribeirão, né? Foi uma conversa muito boa, muito legal, aprofundamos questões assim que eu acho que em outros espaços da mídia dificilmente a gente teria condições de aprofundar nesse nível que nós tivemos aqui hoje nessa conversa, né? Eu só tenho a agradecer a sua presença mais uma vez aqui. Muito obrigado. É um prazer, esse programa é fantástico, é um espaço ultrademocrático, plural e que continue tendo sucesso. E vamos encerrando nessa terça-feira mais um programa do Conexões Ribeirão, né? Chamamos todos vocês para a próxima terça, aqui pela TV+, canal 22 da NET, mais uma entrevista muito boa, mais uma entrevista espetacular. Até lá!